Boa noite, professores e professoras. Me chamo Antônio Júnior, sou Master do Sistema Saber do município de Belém da Paraíba. Venho por meio desta videoaula apresentar o Sistema Saber. O Saber é uma plataforma virtual para o acompanhamento das escolas paraibanas, informações abrangendo a situação das escolas, bem como os alunos e turmas relacionados, além de dados sobre os servidores envolvidos. Em resumo, é uma caderneta virtual. Como vocês podem ver aqui, essa é a tela de login, né? Eu já estou com a conta logada aqui na professora para fins didáticos. Ao logar, vocês vão receber essa mensagem de erro 403. Isso é devido a página inicial, após fazer o login, ele direciona para a listagem das escolas. Só que aí quem tem acesso a isso somos nós, os operadores e os masters, certo? Os professores, no início da tela temos aqui as abas, onde vocês vão navegar mais por minhas aulas e minhas turmas. Minhas aulas serão listadas as turmas que são avaliado por notas, que é no caso do terceiro ao quinto ano para ensino fundamental, anos finais, anos iniciais, e do quinto ao nono ano do Fundamental 2. Minhas turmas aparecerão somente as turmas avaliadas por competência. No caso é do primeiro ao segundo ano, certo? Eu estou aqui com uma professora que ela é cadastrada ela está na turma do primeiro ano, né? Consequentemente, todas as turmas que tiver aqui que ela estiver na turma de primeiro, segundo ano, será exibida aqui. E aqui em minhas aulas, os alunos que são do terceiro ano em diante, certo? Vamos lá, dando início aqui, na turma do primeiro ano, são avaliados por competência. Você vai clicar em visualizar, e aqui você já está com o diário, a caderneta, né? Registro de aula. Aqui se tiver algum já registro feito, vai ser listado aqui. Do contrário, como já foi criada há pouco tempo essa conta, vai dar início aos registros. Sempre aqui em novo registro, na disciplina, vai ter um pouco de diferença, né? De turmas. O painel muda um pouco com relação às turmas que são avaliadas por competência e por nota. Neste caso aqui, competência, você vai clicar aqui na disciplina que você quer registrar e fazer o devido registro, né? Inserção de data, o número de aulas, por exemplo, geografia. Na data de hoje, esse professor deu 2 aulas de geografia. Aqui o número de aulas, o conteúdo lecionado, e aqui você vai adicionar a metodologia, né? Se quiser ver aqui, tem algumas dicas. É só clicar aqui na setinha para baixo, vai aparecer algumas dicas aqui. Mas aqui, ao clicar em metodologia, você vai adicionando, né, a forma que você trabalhou com a turma nesse dia. Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, né? Aí teve outro método também, metodologia, aí vai adicionando. No caso, aula expositiva e dialogada, e assim sucessivamente, certo? Feito isso, clica em salvar, e aí ele já vai, após salvo, já vai aparecer, vai ser listado aqui. Dando procedência, temos aqui o registro de frequência, onde serão registradas a frequência dos alunos, e vai conforme a aula dada no dia. Prestar bastante atenção aqui na inserção da quantidade de aulas, que em registro de frequência, após você adicionado o número de aulas, não pode mais ser alterado. Como no exemplo de geografia, né? Foram 2 aulas, vou colocar aqui 2 aulas e clicar em adicionar. Ao clicar em adicionar, já é listados os alunos que estão matriculados nesta turma, certo? Aqui você vai colocar a data da frequência que foi dado, no caso hoje, como exemplo estou usando a data de hoje, 12/5. Se fosse alguma data anterior, no caso segunda-feira passada, só clicar ou preencher manualmente. Não esquecer das barras, se for para quem for preencher manualmente. Como havia falado, número de aulas, não posso
após eu registrar aqui a presença dos alunos e clicar em salvar, eu não consigo mais editar o número de aulas. Por exemplo, acontece de professor estar registrando e sem querer se atrapalhar de colocar uma aula. Uma aula não vou conseguir, não tenho certeza, mas se eu não me engano, não vou conseguir apagar esse registro e nem poder alterar, como fica bloqueado para mim aqui, para mim digitar, alterar o número de aulas. Se vier a acontecer, colocou uma aula, aí compensa, cria mais um novo registro e coloca mais uma aula, né? Que no caso vai ser 2 aulas, no caso desse exemplo, certo? Aqui, justificativa, ele aqui é um campo obrigatório. Isso aqui você vai colocar se ocorreu no modo geral na turma, aconteceu alguma coisa, né? Se quiser incrementar o que foi trabalhado ou o que foi ocorrido no modo geral na turma. Mas se não tiver nenhuma observação, como por ele ser um campo obrigatório, que ao clicar em salvar, se não tiver preenchido, ele vai dar um erro, vai ficar vermelho e vai dar um erro. É um campo obrigatório, então obviamente eu tenho que preencher aqui em justificativa. E aí é só adicionar traço, exclamação, de no mínimo 30 caracteres, certo? E aqui padrão, né? Presente, ausente, não registrado. No caso de não registrado, o aluno que foi transferido e já começou a frequentar as aulas, entra nessa ocasião aqui de aluno não registrado. E aí por fim salvar, certo? E aí ele vai aparecer aqui a listagem também do registro das frequências. Ocorrências. Aqui em ocorrências é onde vai colocar a inserção de atestado médico do aluno, certo? Aqui você vai descrever atestado médico ou alguma coisa que vai acontecer com o aluno, que teve que ir para se ausentar, ir para casa, vamos supor que se ausentou na segunda aula de geografia. Aí aqui você descreve. Mas por fim é mais utilizado para registro de atestado médico. E aí se teve 12 alunos ou mais, né? Vamos supor que a Dinael e mais um outro aluno nesse mesmo dia faltaram por conta de atestado médico, que no caso é a falta justificada. E aí clicar em salvar. Plano de ensino, né? Já para fazer aqui o plano de ensino. Resumo da turma. Quando for criado o registro de frequências e o registro das notas, que é logo aqui em aluno, já vai aparecer de forma resumida aqui do primeiro bimestre, segundo, o número de faltas por bimestre e o total de faltas. Aí aplicar aqui na lupa também, ele vai abrir uma outra janela que você já pode, se quiser alterar, né, fazer alguma alteração se eu não estiver enganado aqui, você também pode alterar, porque como não tem nada registrado, obviamente não vai aparecer, mas quando tiver registrado já as frequências, aí aqui vai aparecer a presente, faltou, e aí se você quiser corrigir, alterar, vai ser aqui também, se eu não estiver enganado. Clica aqui na setinha, vai aparecer a opção para você fazer a correção, né? Retificar a falta ou a presença. Pronto, aqui em alunos, na aba alunos é onde vai ser inserido as notas, certo? Ó, a listagem aqui dos alunos que estão matriculados na turma, no caso aqui do primeiro ano. Clica aqui em visualizar. Após aberto em visualização, aqui vai ter o nome dele juntamente com algumas informações. Os pais, a filiação, data de nascimento. Aí aqui em desempenho escolar. A avaliação do desempenho escolar não foi iniciado. Clica aqui para iniciar a avaliação de desempenho escolar do aluno. Aqui é onde vai ser inserido as avaliações feitas em sala de aula, né? As notas. No caso aqui do primeiro bimestre,
né, onde foi trabalhado o aluno, como aqui é por competência, em não satisfatório, em progresso e satisfatório. Então, aqui na legenda, não satisfatório, em progresso e insatisfatório, né? Para questões didáticas, vai preenchendo aqui o aluno, as notas, em progresso, clique em salvar. Clique em salvar e vai ficar registrado, né, a nota dele. E aqui é aquela janela que é anterior aqui, que vai mostrar o quadro geral do avaliação dele, se não me engano. Após ter registrado as avaliações, vai aparecer o número de faltas e as competências. Isso aqui foi a caderneta apresentada de forma resumida, a caderneta das turmas que são avaliados por competência. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo não muda muita coisa, né? Também um exemplo das turmas que são avaliados por nota. Aqui eu já estou na conta de um outro professor em que ele está esse ano regularmente matriculado em turmas que são avaliados por nota. Vou pegar aqui a matéria desse ano, uma turma desse ano. Essa é professora de língua portuguesa. Para os professores de polivalente vai aparecer todas as matérias, mas não difere muito desse exemplo, certo? Aqui de início, tela padrão, como a gente viu na avaliação por competência. Inserção da data, que vai ser feito o registro que foi dada a aula. O número de aulas, no caso aqui português, vou botar como exemplo aqui 2 também, número de aulas, o conteúdo e a metodologia. Se trabalhou mais de uma, é só ir aqui inserindo, né? Aula de campo, aula expositiva. Se teve mais, só ir clicando aqui em metodologia de ensino, que vai aparecendo as abas, as opções, e inserindo as atividades trabalhadas. Atividade de fixação, debates, enfim, informar outra metodologia caso não apareça aqui nessas listas. É só inserir aqui e escrever, clicar em salvar, e aí após feito isso ele já vai aparecer aqui na listagem aqui de registro das aulas, na aba registro de aulas. Registro de frequência também já tem até aqui alguns registros, né, que a professora fez, mas segue o mesmo padrão que foi exibido na turma avaliada por competência. Número de aulas, tá vendo que eu já cliquei, como exemplo lá que eu dei, eu deveria ter colocado 2, sem querer coloquei 1, beleza, errei, eu vi que eu não coloquei 1 aqui, no caso aqui, e não cliquei em salvar. É só voltar. Esse registro que eu coloquei na data de hoje não vai aparecer aqui, até porque eu não salvei. Aí eu venho aqui, adiciono o número de aulas que foi dado nesse dia, no caso, como exemplo, a data de hoje, adicionar. Corrigido, né, a data de hoje, justificativa. Não ocorreu nada, de modo geral, na turma. Preenche aqui com traço, qualquer outro caractere, para que dê no mínimo 30 caracteres. Existe a frequência, esse aqui faltou, né? Então, faltou as 2 aulas. Aqui teve presente na primeira aula, mas aí faltou a segunda. E assim vai, clique em salvar. Salvou, vai aparecer aqui na lista. Caso eu queira editar também, posso editar a data e fazer a correção aqui de presente ou falta, certo? Mas número de aulas, depois que inserido, volta a reforçar, número de aulas, inseriu, clicou em salvar, já era, não consigo editar. E aí vai ter que fazer uma compensação, né? Se era para ser 2 e colocou 1, cria mais 1 e coloca 1, faz 2. Agora se colocou um número a mais, no caso 3 aulas para a semana, aí na próxima aula você vai corrigir, né? Vai compensar. Era para ser um total de 4, mas como já tinha criado uma com 3 número de aulas, aí eu vou colocar só mais 1.
isso é evitar o erro, né? Evitar o erro o máximo possível. Mas eu estou dando aqui exemplos caso venha a acontecer, certo? Mesma coisa que foi apresentado, né? Padrão, assim tanto como para alunos avaliados de competência como por nota. A ocorrência também, onde vai registrar aqui o boletim, a data que o aluno faltou, no caso vou inserir aqui na data de hoje, atestado de colocar aqui a descrição, atestado médico e o aluno que colocou o atestado e salvar. Se teve mais de um, é só aqui adicionar aluno e incrementar. Clicar em salvar, pronto, vai aparecer aqui aparecer aqui a listagem das ocorrências. Registro de avaliação. Registro de avaliação é um pouco diferente para o que a gente viu nas avaliações por competência. Lá a gente vai inserir não satisfatório, satisfatório e em progresso. Aqui é como a avaliação por nota, já muda um pouco, né? Primeiro bimestre, que já foi encerrado agora, a data que foi feita a avaliação, no caso vou colocar aqui a data da mês, a última semana do mês anterior, 28, né? A nota de prova ou recuperação. Exercício 1, como estou falando, dando um exemplo como prova, vou colocar aqui como exercício 3. E, isso aqui já é a critério, né? Como vocês vão trabalhar. Caso tenha alguma dúvida, algumas opções aqui vai aparecer, né? Alguns não são obrigatórios. E se for obrigatório, ele vai dizer e aí vai explicar como é a forma de ser preenchido. E aqui eu vou adicionando a nota que o aluno tirou na prova, né? 3,6, 4, 7, 3,4 e assim por diante. Clique em salvar. E aí vai aparecer lá a avaliação registrada aqui do aluno. Plano de aula, a mesma coisa, resumo da turma. Aqui também a mesma coisa que foi apresentado em competências, alunos avaliados por competência. Assim como em competência também, lá em competência vai ser individual, né? Posso fazer individual também, alguma correção a respeito desse aluno. Como eu havia falado, como no perfil daquele outro professor não tinha feito nenhum registro de frequência ou de aula, diferente desse já tem registrado, se de uma maneira específica aqui, estou em Alana, e eu quiser alterar alguma falta ou presença deste aluno, aqui vai ter os meses e os dias. Coloquei presente, se eu quiser alterar, que era para ele faltou a primeira aula e estava presente na segunda, ou faltou as duas, enfim. E aí eu faço a correção e clico em salvar. E aqui não sendo um caso específico, né? Para que se quiser fazer alguma correção ou alteração em relação a esse aluno. Desempenho da turma. Possa ser que alguns não esteja já aparecendo essa opção, porque não foi registrado nada. Mas conforme for registrando, for trabalhando, for preenchendo os campos aqui, vai aparecer essa opção de desempenho da turma, onde você vai ver de maneira geral como é que anda este aluno em outras matérias. Aqui a frequência, como não tem nada registrado ainda, aqui vai aparecer a porcentagem de frequência do aluno e você pode ver por mês aqui, né, o mês e o dia que o aluno presente ou faltando. Isso aqui vai listar os alunos desta turma, que no caso aqui eu estou na turma do 7º E de língua portuguesa. Para os professores polivalentes, aqui só tô fazendo aqui numa matéria só, que no caso é português. Para os professores de polivalente, que fica com todas as matérias, tem que fazer isso aqui matéria por matéria. A dica que eu dou é, você monta lá no seu Word ou no Excel, né, numa planilha, o seu registro, né, o seu plano de aula lá, e aí Ctrl C, Ctrl V, vai preenchendo. Você tem uma turma você tem mais de uma turma, né? Como supor aqui, se fosse uma professora do polivalente. Vou mostrar aqui um exemplo aqui do ano passado.
que ela ficou aqui, ó, com 2024. Essa professora, ano passado, ela ficou no quinto ano, né, com todas as outras matérias. Isso aqui foi ensino integral, artes marciais, ensino religioso, etc. E aí, ó, aqui, ó, quinto ano B. Vai ter que ser feito aqui o preenchimento, matéria por matéria. E aí, como vocês vai ter um planejado em vocês, no momento que você fizer um aqui, se na próxima aula deu continuidade de algum assunto, alguma matéria, é só Ctrl C e Ctrl V. É uma sugestão, né, para ganhar tempo. E infelizmente essa caderneta virtual, ela não tem a opção de você fazer um registro só e replicar para as outras matérias. Aqui é muito mais de forma manual, vai ser uma por uma, certo? Aqui, ó, registro de frequência. Eu tô aqui no quinto ano B de geografia. Vou ter que fazer tudo aqui, ó. Registrar as frequências aqui já está preenchido, como é do ano passado. Já está tudo aqui, ó. Se quiser fazer alguma alteração, como essa professora ainda está numa turma do ano passado, ela ainda consegue visualizar e fazer alguma alteração. Se já tivesse removido desta turma, provavelmente ela não estaria visualizando essa turma aqui ainda, certo? E aí tem todo o processo que foi apresentado anteriormente, tem que ser replicado nessas outras matérias. Claro que muda uma coisa ou outra, né? E aqui eu vou passando aqui só para vocês visualizarem como é que, conforme for registrando as aulas, frequências e as avaliações, vai ficar algo parecido com isso aqui, certo? Isso aqui é um exemplo do ano passado. Ó. E aí, caso queira alterar algum aluno específico, venho aqui em alunos, olho qual o aluno que eu quero fazer a alteração, ou fazer algum ajuste, as informações do aluno, como foi apresentado, e vem aqui, ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, as notas desse aluno, faz a alteração, feita a alteração, clique em salvar e calcular a média, que é para atualizar aqui, ó, certo? Depois de feita a alteração, clicando salvar e calcular a média, no final clica aqui, ó, salvar e calcular a média. Um ponto relevante que eu ia deixando passar, como aqui o primeiro bimestre já foi encerrado, o primeiro bimestre foi preenchido as notas, clicou aqui em salvar e calcular. Mesmo que não tenha preenchido os outros aqui, vem aqui no final e clica em salvar e calcular as médias, que é para não só salvar aqui, reforçar, né? Aqui você vai salvar e calcular para calcular a média aqui do primeiro bimestre. Aí quando você clica aqui, vai ser do modo geral, já vai para isso. Depois que você salvou e calculou, já vai ser exibido no boletim lá no perfil do executor ou do operador, né, que é a secretaria, o pessoal da secretaria, for visualizar ou consultar alguma nota, já vai aparecer lá essa média. Porque existem ocasiões de o professor registrou aqui as notas e clicou somente em salvar e calcular médias, pronto, e aí encerrou as suas atividades ou vai retomar outra. Pode acontecer de não aparecer essas notas para os coordenadores, né, a gerência pedagógica e o pessoal da secretaria. Aí é sempre bom inserir as notas, clicou em salvar e calcular a média, clica aqui no final, salvar e calcular a média também, certo? Feita a alteração, mas é isso. Esse é a caderneta virtual que atualmente que é o do governo, né, que é utilizado em todo o estado da Paraíba. Esse vídeo é mais voltado para os professores novatos que entraram agora no município através do concurso e também assim pode sanar dúvida para aqueles que já estão habituados com essa ferramenta. Qualquer dúvida é só entrar em contato, né, procurar o professor Marcelo ou então com
com os operadores da secretaria, das escolas. E aí eles entram em contato diretamente comigo, passando as dúvidas de vocês. No mais é isso, uma boa noite e até a próxima.